Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan. Fiquei meio longe de gravar vídeos aqui pro YouTube na última semana por motivos de gripe. Ainda não tô 100%, mas agora já dá pra voltar a falar mais normalmente. E eu vim falar sobre o Corinthians, que voltou da pausa jogando tão mal quanto estava jogando antes, mais precisamente sobre Memphis Depay, que é o grande tema atualmente do Corinthians, sobre se ele vale a pena, sobre o custo-benefício dele da sua passagem pelo Timão. Antes de tudo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força jogando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Eu esse vídeo depois da derrota para São Paulo, uma derrota dolorida, onde o Memphis acabou sendo substituído no intervalo, de acordo com o Dorival Júnior, por motivos técnicos. Dorival Júnior, acho que não vai durar muito não. E ele nem volta para o banco no segundo tempo, e isso foi mais um caso, desde a volta, desde a pausa. Teve a polêmica das premiações atrasadas, ele ter faltado no treino por causa disso e tudo mais. Vamos lembrar que o Memphis não é um investimento baixo do Corinthians, mas também o Corinthians não paga 4 milhões ou 6 milhões por mês para ele, como noticiam por aí. Esquecem, de ignorância ou não, um detalhe muito importante é que a maior parte do salário dele é pago pela patrocinadora, a Esportes da Sorte, que obviamente ele ainda tem um salário muito alto vindo diretamente do Corinthians, mas calma lá, também não é como dizem que é 4, 6 milhões, também não é exatamente isso. Há um certo exagero, como eu disse, às vezes parece até proposital, de fazer aumentar ainda mais, de queimar ainda mais a imagem dele. Falando sobre o Memphis, acho que a gente tem que ter uma ideia se valeu a pena ou não, se está valendo a pena essa contratação. Lembrar o que era o Corinthians antes da chegada dele. Com esse elenco aí, com Garro, Yuri Alberto e companhia limitada, o Corinthians estava indo de vento em popa rumo à Série B. O time não conseguia se livrar da zona de baixamento, mesmo com a chegada dos dias até melhorava o desempenho, mas não ganhava jogos porque o ataque não funcionava de maneira alguma e a defesa sempre falhava, a defesa do Corinthians sempre está falhando, e olha que nenhum deles ganha pouco. E aí chega o Memphis, uma grande contratação, e ele causa um impacto imediato no time, né? Conforme ele foi entrando em forma, pegando ritmo de jogo, desde então mudou completamente a história do Corinthians em 2024, muda completamente após o Memphis entrar no time. Seja com gols e assistências, mas principalmente por influência dele no coletivo. Aí você tem que olhar para dois jogadores em especial, Rodrigo Garro e o Alberto. O quanto eles passaram a desempenhar muito melhor com a presença do Memphis em campo. O Garro, você tinha mais alguém para tabelar, né? Não ficar tão sobrecarregado, alguém que atraía também a marcação. E alguém também capaz de deixar um companheiro na cara do outro, alguém para servir como uma opção mais à frente de passe. Você tinha alguém para jogar junto com ele, ele ficar menos isolado. Naturalmente, o Corinthians dependesse menos somente dele. E ao segundo turno do carro, principalmente após chegar na Memphis, ele cresce bastante de desempenho, a reta final dele é fantástica. E o outro é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto era motivo de piada. Lembrar que o Yuri Alberto só não saiu do Corinthians porque a proposta do Southampton também era muito merda, mas porque foi feita nos últimos dias de janela, o Corinthians não ia ter como ir atrás de um substituto. Era para mim estar mais no clube. Era motivo de piada até para comentarista durante a transmissão. E viveu uma fase muito ruim, nada dava certo. E após a chegada do Memphis, o desempenho dele cresce muito. Por questões táticas, porque o melhor momento da carreira do Yuri Alberto, tanto no Inter lá atrás, na pandemia, quanto agora no Corinthians, justamente jogando um sistema de dupla de ataque, onde ele não fica tão sobrecarregado, tendo que ficar ali só entre os zagueiros, onde ele tem muito mais liberdade para se movimentar, atacar as costas da defesa, e isso é onde ele se extrai melhor. O Yuri Alberto não é aquele centroavante de área somente fixo, não, ele precisa ter liberdade de movimentação. E no sistema de dupla de ataque, onde ele se sente mais à vontade. Lá atrás era com o Galhardo e o Alberto fazendo a dupla, agora com o Memphis e ele no Corinthians. Então o desempenho dele cresceu muito. E também no sentido de que você tinha alguém para atrair a responsabilidade. Antes da chegada no Memphis, se exigisse, se esperava muito do Alberto. O Corinthians pagava nele, porque ele já tinha feito antes. Então ele tinha uma responsabilidade de ser o protagonista do time muito maior. Com a chegada do Memphis, não, essa responsabilidade não era mais necessariamente dele. Agora todo mundo, os olhos estavam sobre o Depay, sobre o que ele fazia, sobre tudo dentro e fora de campo. A expectativa era toda em cima dele. E tirar esse peso das costas, tanto de Yuri quanto de Garro, ajudou muito eles a crescer em desempenho. Não é nenhum absurdo dizer que, assim, se não fosse pelo Memphis, talvez o Corinthians estivesse jogando Série B. Aí eu te pergunto, o que é pior para as contas do Corinthians? O salário do Memphis
ou está numa Série B com o time todo ferrado financeiramente. E sem contar que na campanha do Paulista ele é importante no mata-mata, mesmo não fazendo gols, mas com suas assistências, participando para gols na semifinal, nas quartas também ele participou para gol do Mirassol. Ele dá assistência, ele joga muito bem, inclusive, no Allianz no primeiro jogo. Ele dá assistência para o gol do Yuri Alberto, acabou sendo o gol do título. No jogo de volta, ele ainda quando o Corinthians está com a menos, ele acaba com o jogo, né? Aquela confusão lateral que ele arruma ali e acabou o jogo ali, praticamente. E o Corinthians estava com a menos, o Corinthians precisava de algum fato assim que esfriasse o jogo. E ele foi lá e fez, chamou a responsabilidade. Então, quando a gente olha pro que é o curso do Depay, do que ele vem, de expectativa, ele salvou o time do rebaixamento e ajudou e foi decisivo na campanha de título paulista, quando ele estava 6 anos na seca e justamente uma final contra o maior rival que vive o grande momento da sua história. Então, sim, acho que no geral a passagem de Memphis Depay pelo Corinthians é muito mais positiva do que negativa. É só você pegar o que era o Corinthians antes dele, o que era esse elenco antes dele. E como você via que a bola, momento de pressão, todo mundo ali nervoso, e que depois dele ter alguém que chamava essa responsabilidade, tirava esse foco de outros, como o arredor cresceu. Isso imune ele de críticas? Não, nem um pouco. Eu também já critiquei. Eu acho que nos clássicos falta melhor desempenho dele em alguns jogos grandes. Eu acho que falta em alguns momentos um pouco de displicência. Uma crítica que eu tenho pro Memphis é que pra mim ele falta ser mais fominha. Eu acho que ele ele é muito. Claramente ele tem uma qualidade de deixar os companheiros na cara do gol, mas assim, quando seu companheiro de ataque é o Romero, acho que você podia ser mais egoísta e você mesmo tentar decidir. Isso é uma pequena crítica a ele, mas eu acho que, principalmente pós-título paulista, acho que o agravamento também das crises políticas do clube. Parece que ele está cada vez mais desinteressado também, está cada vez mais de saco cheio. A relação parece ser cada vez mais pior de ambos os lados. Até porque ele também não está vendo muita perspectiva de futuro positivo no Corinthians. E, sinceramente, não está errado. Não tem perspectiva mesmo. Ainda assim, mesmo com tudo isso, não veio com as polêmicas, o Corinthians fez 3 jogos, né, nessa volta de futebol. Ele esteve em campo em 2, contra o Red Bull Bragantino e contra São Paulo. Contra o Red Bull Bragantino, ele deixou o Romero mais de uma vez na cara do gol. Ele ajuda a criar nos lances ali que o Romero perde gol, o Garro também, ajuda a roubar a bola. Resumindo, fez o que se esperava dele. Botou os companheiros ali em condições de resolver o jogo. E todos perderam. Contra o São Paulo, ele coloca o Romero no lance de gol, na cara do gol, no único lance do Corinthians, podendo no jogo inteiro possível. E o Romero perde de novo. Então, tá ruim com ele, sem ele vai ser pior. Até porque, sim, se livrar do contrato no Memphis não quer dizer que o Corinthians vai melhorar as coisas financeiras demais. Também não. Até porque, se você for analisar, o contrato do Memphis não é nem de longe o mais nocivo às contas do Corinthians. O que levou o Corinthians à situação financeira que ele vive hoje não é o contrato do Memphis. Não era o que ele pagava, por exemplo, lá atrás no Roger Guedes, que fazia seus gols e ajudava um time cheio de problemas a ganhar pontos. Até porque você pega só pelos números, os números do Memphis, desde a chegada dele, são muito bons. E poucos jogadores no futebol brasileiro produzem tanto que ele produz em gols, assistências e chances criadas. Mesmo com todos os problemas e questões polêmicas. Com tudo isso, ele ainda produz bastante. E ajudou o time a se salvar no rebaixamento, né? Sempre bom lembrar. E mesmo com tudo isso, por exemplo, o que eu estava falando, você teve coisas muito piores. Não é pagar o Memphis, o Roger Guedes lá atrás, pagar alto para quando o Renato Augusto estava bem também, jogadores que resolvem. O que quebra as pernas do Corinthians é a quantidade de contrato absurdo para jogador mediano. Vamos olhar o elenco de atual. André Ramalho, Félix Torres, Gustavo Henrique, esses caras não ganham pouco. Pelo contrário, se juntar os salários dos três, dá mais que o Memphis ganha, inclusive. Quando você olha pro meio campo, Michael nunca foi salário baixo também. O Corinthians pagava 2 milhões por mês pro Coronado, que sofria para conseguir ser útil. Não era nem titular. E o Corinthians pagava um salário astronômico para ele. Romero ganhando na casa do 1 milhão e, pelo amor de Deus, olha o que o Romero faz dentro de campo. Tem sua importância histórica nesse período, mas não justifica. Se você puxa mais para trás, o que será que foi mais nocivo para as contas do Corinthians? Pagar um salário alto pro Jonathan Cafu, não entrar em campo? Dar um apel, né? Vamos lembrar, puxando história recente, o Corinthians pagar mais de 20 milhões em Pedro Raul e com salário altíssimo também. Acho que isso é muito mais nocivo para as contas do Corinthians. Sem contar a compra de Charles, Alex Santana. O Corinthians gastou lá atrás com o Luan, que ganhava também um salário daqueles, muito alto. Ainda, no contexto da época que ele foi contratado, era ainda mais alto para o padrão do futebol brasileiro.
Então, assim, a lista de coisas, né? A lista de coisas que foram nocivas às contas do Corinthians são enormes. O que levou o Corinthians a ter um rombo gigantesco de bilhões não foi dar um contrato alto com o Memphis, não foi dar um contrato alto com o Roger Guedes lá atrás, ou pôr outros jogadores que de fato produziram alguma coisa, como o Yuri Alberto agora, né? Então, se a situação do Corinthians está ruim com ele, sem ele vai piorar. Porque lembramos, ano passado, esse elenco estava indo com tudo para a Série B, antes da chegada dele. E após a chegada dele, não só o time conseguiu reagir até se classificar para a Libertadores, onde de fato ele foi mal, inclusive, conseguiu um título paulista com ele sendo importante, e alguns jogadores melhoraram com a chegada dele. É só lembrar o quanto que Garro e principalmente o Yuri Alberto cresceram após a chegada dele, e esses duas crescidas de desempenho estão diretamente ligados com a presença dele em campo. Então essa é a minha opinião. Para mim, no geral, esperava mais em alguns momentos, especialmente em grandes jogos. Eu acho que essa conduta dele, comportamento em alguns recente também é meio negativo e sujeito a crítica de fato. Mas no geral, para mim, a passagem do Memphis no Corinthians é mais positiva do que negativa. Se o Corinthians não está jogando Série B agora, é por causa dele também. Se a gente comemorou um título paulista, fala como torcedor em cima do Palmeiras, foi muito com a participação dele. Então, no geral, para mim, é muito mais positivo do que negativo. A lista de programas do Corinthians é muito grande. E, para mim, ele não está no topo dela. Nem do ponto de vista financeiro e nem dentro do elenco. É muito mais nocivo para mim o Corinthians pagar na casa do milhão pro Romero. O Corinthians pagar um salário gigantesco pro Félix Torres, para ele fazer o que ele faz. Para André Ramalho ser um dos zagueiros mais frouxos da história do clube. E etc, etc, etc. O Corinthians tem uma folha salarial gigantesca. Acho que é a terceira ou segunda maior do país. E não tem um zagueiro decente. Então, dá para ver que o problema real não foi o contrato para ele, por mais alto que seja. Mas eu quero saber de você. Deixe nos comentários se você concorda ou discorda de mim. Não esqueça também de dar like no vídeo e de se inscrever no canal se você for inscrito. Dá aquela força também divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.